Gravando. Oitavo ano, revisão P2, segundo bimestre, capítulo 4. Se eu pular algum tópico, me avisa, tá? Então, simples, nova ordem mundial. A gente estudou sobre a Guerra Fria no capítulo anterior. A Guerra Fria, ela dividiu o mundo em duas partes. Parte capitalista, liderada pelos Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, e o lado socialista, com a União Soviética e os países da Europa Oriental. Então, o mundo ele ficou dividido, bipolaridade. Quando acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos venceu, ele não venceu sozinho. Ele venceu junto com seus aliados. Então, essa nova organização mundial, lembrando, o mundo estava dividido, estava em uma bipolaridade. Essa nova organização mundial, depois da Guerra Fria, ficou conhecido como Nova Ordem Mundial, onde que os Estados Unidos é protagonista junto com as demais potências que os ajudaram, ajudou os Estados Unidos a vencer a guerra. Próximo tópico. Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, o IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele serve para poder classificar os países do mundo todo. Nós temos aí cerca de 200 países. E como que nós sabemos quais são os melhores países, quais são os piores países? Através de um cálculo que é realizado entre... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Lembrei. De um cálculo que é feito entre educação, economia e saúde. Depois eu volto ali do 0 a 1. Então, o que é analisado, a exemplo do Brasil, para poder medir o desenvolvimento no que se refere à educação? O quanto de pessoas que sabem ler e escrever, quantas de pessoas que estão inseridas no ensino superior. Então, através desses dados, nós conseguimos medir a educação brasileira. Depois nós temos a economia. A economia ela vai ser com base em dois critérios. O PIB, que é o quanto que o país arrecada durante o período de um ano, tá? PIB significa Produto Interno Bruto, é o quanto que o país ele arrecada, no ano de 2024, quanto que todas as empresas, todo o comércio, todo o serviço arrecadou durante o período de um ano. Quando você tem este cálculo, quando você tem esses dados, você pega o PIB e divide pela população brasileira, de uma forma igualitária, como se todo mundo recebesse a mesma coisa. Então, essa divisão, esse cálculo de pegar a economia nacional e dividir por pessoas é chamado de renda per capita, ou renda por pessoa, que é o quanto que cada pessoa receberia no ano respectivo aí do ano de 2024. Então, é isso que é medido na economia. E por último, a saúde. Então, a saúde mede a expectativa de vida, tá? Quanto que é a média que as pessoas vivem. No Brasil, a média é de cerca de 76 anos, 78, mais ou menos, tal. A maior expectativa de vida é do Japão, tá? Os japoneses são as pessoas que mais vivem no mundo todinho. O índice de desenvolvimento humano, então ele vai gerar ali um resultado que vai de 0 a 1. Então vamos supor que 0,235, 0,485, 0,788, 0,954. Então vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior é a situação do país. Quanto mais próximo de 9 ou mais próximo de 1, no caso, nós temos ali os melhores desenvolvimentos humanos. O Brasil ele está na posição mais ou menos 89 de 200. Mais ou menos na posição 89 de 200. Então o Brasil ele é bem mediano. No caso, o Brasil ele é muito bom na economia, mas peca bastante aí no que se refere à educação e saúde. Blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Blocos econômicos são países que se unem para poder um ajudar o outro. Eu te ajudo na sua economia, você me ajuda na minha economia. Então, essa parceria entre as nações é chamado de bloco econômico. O bloco econômico ele possui 3 modalidades. A mesma coisa, às vezes você tem amigo que você é mais casca de bala ali e tal, tem mais proximidade. E tem aquelas amizades assim, sabe, mais superficiais. Então é a mesma coisa, os blocos econômicos têm parceiros mais fortes e blocos econômicos onde que essa parceria é mais fraca. Então nós temos ali a primeira modalidade que seria a mais fraca, que é a ZLC, que é Zona de Livre Comércio. O que é uma zona de livre comércio? Vamos supor, um mexicano, ele pode comprar um iPhone dos Estados Unidos sem pagar imposto. Somente isso, mais nada. Então é uma zona de livre comércio, onde que os impostos são reduzidos ou anulados. Depois a gente tem a segunda modalidade ali, que é a união aduaneira. O que é a união aduaneira? É aquilo que nós temos aqui, do Brasil. Nós podemos comprar um iPhone do Paraguai sem pagar impostos. E, no caso, se o Brasil tiver uma parceria ali com a China, vendendo gado para a China,
Se o Paraguai quiser vender gado para a China também, tem que vender tipo na mesma cota de valor. Porque se o Paraguai oferecer algum tipo de vantagem, a China vai parar de comprar do Brasil e vai começar a comprar do Paraguai. Então tem essas duas modalidades aí no que se refere à união aduaneira. União aduaneira. Depois o terceiro, que é o mercado comum, que é o lado da União Europeia. Aí é o mais fechado de todos ali, é a mais parceria e tal. É onde que é tipo o grau máximo no que se refere ali de a aliança econômica. Mercado comum no que se refere à zona de livre comércio, que eu já expliquei. Vai ter também a união aduaneira, que eu já expliquei. E também faz parte do mercado comum uma única moeda, no caso lá o euro. No caso ali, tipo, há também uma livre circulação de pessoas na União Europeia, onde que as pessoas ela têm uma cidadania europeia saindo da Itália, podendo ir para a Grécia, da Grécia podendo ir para a Alemanha, da Alemanha podendo ir para a Espanha, de Espanha podendo ir para Portugal. Então, tipo, vai ser o mercado comum é o grau mais elevado, onde que engloba todo o restante de acordos que eu já tinha explicado, além de uma moeda e a cidadania tipo regional. Mercosul, também o mercado comum vai ter um exército comum, vai ter também ali uma política, criação de leis comuns também. Mercosul. Mercosul também é conhecido como Mercado Comum do Sul, é o bloco econômico do Brasil. O Mercosul nós temos como os membros Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil. A Venezuela fazia parte. A Venezuela ela foi expulsa por conta de ser um governo ditatorial e estar numa gigantesca crise financeira. Então a Venezuela acabou tipo sendo expulsa, né? Foi de Santos, foi expulsa ali do bloco, foi rebaixada. E no Mercosul, que nem eu expliquei, há uma união aduaneira, tá? Lembrando, a união aduaneira é a mesma parceria, tipo, no que se refere ali aos impostos, onde que é reduzido, e as exportações. Se quiser exportar, tem que vender pelo mesmo preço. Eu já tinha explicado que é uma união aduaneira. O próximo, nós temos aqui o NAFTA. Tá? O que é o NAFTA? A NAFTA fazem parte dos países da América do Norte, ou seja, México, Canadá e os Estados Unidos. No NAFTA, eles possuem ali somente uma zona de livre comércio, somente isso, é o grau tipo, mais raso no que se refere de aliança econômica. E o NAFTA ele foi alterado ali durante o governo de Donald Trump para o SMK, United States, México e Canadá, o SMK. E o que mudou tipo, do NAFTA para o SMK? O México, ele... Pode sentar. Deixa pra depois, filha. E falando do México, né? Até perdi aqui a raciocínio. O México, ele acabava vendendo produtos muito baratos, tipo, para os Estados Unidos. Então, os estadunidenses, eles davam, tipo, preferência para poder comprar produto mexicano que tem um valor mais baixo. E o que acontecia, tipo, com os mercadores locais dos Estados Unidos? Alguns acabavam quebrando financeiramente. Então, Donald Trump, ele começou a colocar algumas tarifas, alguns impostos para que quer comprar do México porque é mais barato? Compra, mas vai ter algum tipo de imposto. Não vai ser um imposto, tipo, 100%, mas vai ter um imposto considerável para fortalecer a economia local. E no caso também, tipo, no que se refere ali, tipo, às indústrias. Então, as indústrias também acabaram sendo um pouquinho taxadas ali, tipo, no que se refere ali entre os Estados Unidos e o México. O México, ele praticamente só está neste bloco econômico por conta do petróleo. Então, os Estados Unidos, ele tem muito interesse no petróleo mexicano, que é barato. Aí, os Estados Unidos, ele acaba comprando petróleo do México e vende depois a gasolina a um preço aí, tipo, bem elevado para os mexicanos, que não possuem tecnologia suficiente para reverter ali o seu produto, seu recurso natural em desenvolvimento econômico. E acabamos por aqui a revisão.